Bom, hoje a gente está dando continuidade às virtudes atreladas às bem-aventuranças, né? A gente vai dar continuidade com a bem-aventurança referente à misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, o que é a palavra? A palavra misericórdia, né? É a junção de duas palavrinhas, miséria e coração, né? Miséria, corde e coração. Miséria do coração. Trata-se de um termo que ele é usado para designar a compreensão de alguém em relação às misérias do outro, né? Mais a fundo, trata-se do perdão. A misericórdia é exatamente esse reconhecimento de que todos nós somos falhos, né? Que eu sou falho, o outro é falho. E em relação a uma falha, o ideal seria a gente colocar em prática a virtude do perdão, né? Em março de 2020, o Papa Francisco ele refletiu sobre essa bem-aventurança da misericórdia, aquela audiência que ele faz às quartas-feiras, não sei se vocês chegaram a ir, né? Toda quarta-feira o Papa Francisco recebe, né, os fiéis lá no Vaticano. Claro, tem que marcar antes, né? Mas toda quarta-feira tem audiência, né? E aí ele se referiu, né, nesse tema, a respeito da reciprocidade do perdão. Perdoar para ser perdoado. Ou ainda, né, a gente parafraseando São Francisco, compreender para ser compreendido. Né? Perdoar para ser perdoado, compreender para ser compreendido. O Papa, inclusive, ele chama atenção, né, para o fato dessa bem-aventurança ser a única que a causa e o fruto dela, né, dessa felicidade, dessa bem-aventurança, coincidem, né? Felizes os misericordiosos, porque alcançarão o fruto da misericórdia, né? Normalmente, felizes os que têm sede, fome de justiça, porque serão saciados, felizes, né? Esse não. Felizes quem tem misericórdia, porque vão alcançar a misericórdia. É mais ou menos aquilo que a gente reza no Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mateus, no 6,12, quando Jesus ensina, né, o Pai Nosso, ele destaca ainda, né, o quê? Que Jesus, ele chamou a atenção, depois que ele ensinou o Pai Nosso, ele chamou a atenção exatamente para essa frase, né? Exatamente para esse pedido, mais exatamente. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí Jesus completa, porque se você perdoar os outros as suas ofensas, né, também o vosso Pai Celeste vai perdoar vocês. Mas se vocês não perdoarem uns aos outros, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas, né? Tá? Ele continua no Mateus 6, 14 a 15, né? E o Catecismo também da Igreja Católica, no número 2828, também comenta esse mesmo fato, né? Então, você perdoa para ser perdoado, né? Você tem misericórdia para alcançar misericórdia, né? Eu vou fazer mais uma análisezinha semântica agora da palavra perdão, né? Essa palavra, perdão, ela é composta por um sufixo, um prefixo, que é o per, né? E ela se completa com o verbo, que é o doar, né? Então, perdoar, né? Toda vez que a gente usa um prefixo per, ele significa alguma coisa pronta, alguma coisa acabada, tá? Perfeito, por exemplo, né? É uma coisa bem feita, feita definitivamente, está perfeito. Permanente, né? É uma coisa que não sai do lugar, fica imanente ali, naquele lugar fixo, perfeito ali, não sai, né? Então, a gente conclui que perdoar ela é a mais radical forma de doar. É a doação definitiva, né? É uma doação definitiva. Tão definitiva que na cruz, a última atitude de Jesus foi perdoar, né? Para ver como é importante essa virtude do perdão, essa atitude do perdão, né?
é a doação completa, né? Perdoar é você se doar completamente, né? Esquecer dos seus caprichos, esquecer das suas vaidades, esquecer dos seus orgulhos e dar outra chance, né? Então, o perdão é a forma mais radical de doação que a gente tem, é a doação perfeita. A gente esquece as mágoas, as discórdias, o ódio, esquece tudo aquilo que separa um dos outros e provoca até mesmo angústia, violência e outras atitudes negativas que a falta de perdão produzem, né? O perdão é, sem sombra de dúvida, a maior manifestação da generosidade de alguém. E aí vai o foco hoje da nossa palestra, né? A generosidade. É aí que eu queria chegar. Tá? O Renato, na semana passada, ele apresentou, fez uma brilhante, excelente, maviosa reflexão aí sobre o quê? Sobre a virtude da justiça, né? É uma das 4 virtudes cardeais, né? As virtudes cardeais, só para lembrar, é a justiça, a fortaleza, a temperança e a prudência, né? Então, sem sombra de dúvida, a mãe de todas as virtudes, tanto cardeais como teologais, qualquer tipo de virtude, a mãe de todas as virtudes é a caridade, né? Então, essa é a principal. Então, a gente tem, acima de todas as virtudes, a virtude da caridade. São Paulo fala, né? Não adianta nada eu ser bonzinho, não adianta nada eu perdoar, não adianta nada eu fazer nada se eu não tiver a motivação da caridade, né? Nada disso tem valor, nada do que a gente faz tem valor se não for por amor, né? Por amor. Primeiro a Deus, depois ao próximo, depois a si mesmo. Nessa ordem, né? Em relação à justiça, né? A definição mais clássica da justiça é o ato de dar a cada um o que é seu, né? Perdão, dar, né? Dar a cada um o que é seu. Para Deus, a coisa ela vai um pouquinho mais longe, né? Justiça é o ato de dar a cada um o que precisa, o que necessita. Tá? Então, aos olhos da fé cristã, da fé católica, acima de tudo, a virtude da justiça ela vai se originar, ela vai dar origem à virtude da generosidade, né? No ato de se desprender, né, do apego às suas coisas, aos seus interesses e priorizar o interesse do outro. Isso que é generosidade, né? Você priorizar o interesse do outro. A gente observa aqui a passagem do Evangelho, né, onde Jesus encontra lá o jovem rico, né? Aquele acontecimento, ele vai dar para Jesus a oportunidade de expor o sentido e o valor do desprendimento, né? A missão apostólica, ela requer uma dedicada liberdade de coração. Tá? Eu tirei essa frase do site do Opus Dei, né? Comentando a terça-feira da 8ª semana do Tempo Comum. O mesmo texto, ele cita esse mesmo texto, né? Nessas meditações aí do site do Opus Dei. O mesmo texto, ele vai citar Santa Teresa de Calcutá, né? Que ela chama a atenção para o fato de nem mesmo Deus poder colocar qualquer coisa em um coração que já está cheio, né? Então, um coração generoso é um coração aberto, um coração vazio, pronto para receber, né? Vamos dizer, receber as graças de Deus para, no transbordamento das graças de Deus, né? Deixar transbordar a generosidade, né? Então, a generosidade é mais ou menos isso. É o transbordamento das graças de Deus. Eu tenho tanta graça que eu deixo transbordar para os outros, deixo transparecer para os outros. Então, ser generoso é esvaziar o coração da gente de tudo que é do mundo, né? Que São João fala, tudo que é do mundo, para que Deus possa preencher ele com os seus dons, seus propósitos, com o amor divino mesmo, com a caridade divina. E que nos inspira a doação do próximo, ao próximo. O desprendimento, a abertura do espírito ao atendimento da necessidade do outro, né? Jesus promete grandes recompensas a quem se abandona, né, nele. Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa,
irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante essa vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, etc. E no mundo futuro vai receber a vida eterna. Isso está em Marcos 10, capítulo 10, versículos de 29 a 30. Né? Então, a generosidade ela não consiste somente numa doação material, né, de bens, de dinheiro, etc. Aliás, esse tipo de doação deve, na verdade, como dizia São Vicente de Paulo, ser um meio para que a gente possa se aproximar das pessoas, que não obstante a pobreza material, né, essas pessoas as carecem de apoio espiritual, né, principalmente de ânimo, de força, de esperança, de fé, de compreensão, de atenção, enfim, de amizade, né? Sim, a amizade verdadeira, de coração, resume a atuação em todas as necessidades, e em tantas outras. Um amigo é aquele que não só apoia, mas orienta, escuta, ri junto, comemora junto, chora junto, amarga as derrotas junto. Enfim, amigo é aquele que, com absoluta generosidade, se doa ao outro de maneira integral, sem ressalvas ou condições, né? O amigo também é aquele que puxa a orelha, né? Sem dúvida nenhuma. O amigo é amigo, né? Se você está certo, vamos comemorar. Se você está errado, aponta, né? Você está errado. Sempre na intenção de reconduzir o amigo ao caminho certo, né? Então, compreender o outro, entender as limitações do outro, faz parte do processo de perdão. Quando a gente conhece as pessoas, quando a gente compreende os seus limites, a gente não busca a ruptura, não busca a inimizade, o ódio, mas a gente busca uma aproximação, nem que seja pela oração. Às vezes o cara não quer olhar na nossa cara, mas a gente vai rezar por ele, né? Não adianta nada falar nada para ele. Ele não escuta, não quer escutar. Então vamos rezar por ele. Então, amigo é aquele que realmente se doa, ainda que as portas estejam fechadas, né? Não dá para ir de um jeito, eu vou de outro. Se não dá para ir de jeito nenhum, então eu vou através da oração, né, da intercessão, pedir a Deus pelo meu amigo, né? Então, a gente tenta identificar o que a gente pode fazer para tratar o amigo, né? Ajudar, elevar o seu espírito, auxiliar na desvinculação de vícios, de más atitudes, dar bom exemplo, tudo isso é generosidade, né? Ajudar as pessoas, se colocar à disposição das pessoas. Isso faz parte da generosidade. A virtude da generosidade, ela deve ser praticada em relação tanto ao próximo quanto a Deus também, né? E até a nós mesmos. Ser generoso com Deus é se entregar integralmente, né? De corpo e alma à vontade, à sua vontade, à vontade de Deus. Isso, São José Maria ele vai ensinar para a gente, São José Maria Escrivá, no ponto 776 daquele livro Caminho. Ele fala assim: não caias num círculo vicioso. Tu pensas, quando isto se resolver desta ou daquela maneira, então serei muito generoso com meu Deus. Não será que Jesus está esperando que sejas generoso sem reservas para resolver ele as coisas melhor do que imaginas? Propósito firme, lógica consequência. Em cada instante de cada dia, tratarei de cumprir com generosidade a vontade de Deus, né? Então a gente meio que pensa assim: eu primeiro vou resolver as minhas coisas aqui, vou dar prioridade para as minhas coisas, depois eu vou ser generoso com Deus, né? São José Maria fala que além da a nossa generosidade para com Deus, ou seja, a nossa entrega, não só satisfaz a vontade de Deus, como também Deus nos ajuda a resolver aquilo que a gente quer resolver sozinho, né? Não é bem por aí. Então, é um propósito nosso, né? Em cada dia, em cada instante de cada dia. Isso é muito interessante. Não é em cada dia, em cada momento, em cada instante
De cada dia eu vou tratar de cumprir com generosidade a vontade de Deus. Descobrir a vontade de Deus em cada instante da minha vida. 25 horas por dia. Não só durante a oração, não só durante a missa, ou não só quando estiver dentro da igreja, né? Mas em cada segundo da minha vida, né? A minha preocupação maior tem que ser atender à vontade de Deus. É essa a minha preocupação maior, né? Cumprir com generosidade a vontade de Deus. Ser generoso com Deus é, de fato, ouvir a sua voz a todo instante, atender o seu chamado e procurar fazer tudo o que tiver que fazer no dia a dia, da maneira mais perfeita, mais eficiente, mais caprichosa que puder, porque a gente vai estar fazendo tudo por Deus, por amor a Deus, na presença de Deus. Temos que ter esse cuidado de dar a Deus o nosso melhor, né? Então, tudo que a gente faz, tudo, todos os instantes, tá? Pequenas coisas, encher um copo com água, né? A gente tem que fazer isso da maneira mais perfeita, mais correta, da melhor maneira que a gente conseguir. Por quê? Porque a gente está fazendo para Deus. A gente tem que fazer para Deus. O meu trabalho, o meu lazer, né? Tudo que a gente faz é para Deus. Então, vamos fazer da melhor maneira possível. Isso é a maior demonstração de generosidade com Deus, né? O ato generoso é como um exercício para o espírito, né? As boas ações, o humor, o bom humor constante, né? O perdão, a compreensão são verdadeiras sequências de academia para o nosso espírito. Então, a gente vai na academia, cada uma tem aqueles aparelhos, né, Renato? Você que sabe bem aí como que é, né? Um tem aparelho para o braço, tem aparelho para a perna, né? Então, cada coisa vai exercitando o nosso físico. Então, o perdão é um aparelho para o braço, o bom humor é um aparelho para a perna. Cada virtude dessa é um exercício que a gente faz para o nosso espírito, né? Da mesma forma que o nosso corpo ele se desfalece aos poucos quando a gente não estimula ele, né? Assim a nossa fé também é. Sem atos de generosidade e, mais ainda, sem atos de misericórdia, a nossa alma se enfraquece e a gente cai na monotonia, numa rotina negativa, num comodismo, naquilo que a gente chama de tibieza. A nossa alma fica morna. Não é quente, não é fria, nada. É indiferente. A nossa alma não está nem aí para o nosso espírito, né? Não está nem aí. Então, isso é o pior dos piores que pode acontecer para o nosso espírito, né? A indiferença, a tibieza. Então, nosso padre, aliás, São José Maria, ele fala assim, no ponto 10 do livro Suco: da falta de generosidade à tibieza não vai senão um passo. Um passinho, já estamos, né, se a gente não pratica a generosidade, se a gente não pratica os atos de misericórdia, a gente não exercita o nosso espírito e o nosso espírito enfraquece, né? Fica tíbio, fraco. Nos atos de misericórdia, né, nas obras de misericórdia, a gente exercita e manifesta a nossa generosidade. E a gente exerce nosso apostolado como exemplo de vida saudável. Então, a gente sendo generoso, a gente está também, além de ajudando, né, demonstrando para os outros, dando exemplo para os outros. Principalmente dentro de casa, né, nossos filhos. A Igreja Católica ela elenca para a gente como que a gente pode praticar a generosidade pelas chamadas obras de misericórdia. As obras de misericórdia elas podem ser corporais, tá? São 7. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar pousada aos peregrinos, vestir os nus, visitar os enfermos, visitar os presos e enterrar os mortos. São as 7 obras de misericórdia corporais. Elas estão em Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 36, né? Jesus, ele fala assim: quando o Filho do Homem vier na sua glória acompanhado por todos os seus anjos, há de sentar-se no seu trono de glória, lá no fim do mundo, né?
Perante ele vão reunir-se todos os povos. Ele separará as pessoas umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. À sua direita porá as ovelhas e à sua esquerda os cabritos. O rei dirá então aos da direita: Vinde, benditos de meu pai, recebei de herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Era peregrino e recolheste-me, estava nu e deste-me de vestir, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ter comigo. Né? Então, são as obras de misericórdia que a igreja tirou daqui, né? Adotou como primícias, né? Da generosidade, tá? Eu não vai dar tempo de eu detalhar aqui, ó. Né? Vou escolher duas aqui. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede. Essas duas obras de misericórdia, elas se complementam, né? Se referem à ajuda que a gente deve disponibilizar aos outros, né? Mais necessitados em relação aos bens materiais, né? Dar pousada aos peregrinos, né? Dar pousada hoje, a gente pode, né? Não é fácil, né? Você abrir a tua casa para um cara que está viajando, ela tocou a campainha, ó, não tem onde dormir, né? Queria dormir aí dentro dessa... É meio complicado isso, né? Mas a hospitalidade, né? Receber bem as pessoas em casa, né? Deixar as pessoas à vontade, tratar com carinho, né? Servir, né? As pessoas que a gente recebe em casa. Isso é uma maneira de tratar bem, né? As pessoas, né? Vestir os nus, né? Então, as campanhas que as paróquias fazem, né? Às vezes a gente vê crianças no farol, morrendo de frio, principalmente agora, né? Era legal, né? Uma sugestão, passar em algum brechó, em alguma coisa, comprar 2, 3 blusas de lã, deixar no carro, né? Quando você vê uma pessoa assim, você cata a blusa e dá, né? Quando foi em 2021, a Isabelle fez Crisma, acho que foi em 2021. Também, eu passei por uma situação assim que me deixou bastante triste, vou falar o motivo. A gente estava ainda, minha filha, infelizmente eu não pude ir na crisma da minha filha, porque estava lá naquelas épocas de pandemia, em 2021, era junho de 2021, ela fez crisma na Nossa Senhora do Brasil, e só podia ir os crismandos, os catequistas e os padrinhos, né? E a gente não podia ir. Então nós fomos assistir a crisma no centro da Opus Dei, que fica lá na Vila Mariana, no Mirante. E aí a gente foi assistir lá e eu estava a caminho e só que infelizmente eu tinha acabado de sair de um Covid, né? Tinha pegado Covid naquela época e parou no farol um menino, estava tremendo de frio. A minha inclinação foi tirar a minha blusa e dar para ele. Mas aí a Gabriele lembrou, né? Cara, você acabou de ter Covid, você vai passar Covid pro moleque, né? Porque essa blusa deve estar infectada, sei lá, alguma coisa assim. Aí eu, meu Deus do céu, né? E era de noite, não dava para parar, não dava era lá no Ibirapuera, estava meio confuso, acabei não conseguindo ajudar esse menino, né? Mas depois disso eu tive esse costume, tenho até hoje esse costume de andar com algumas peças de blusa dentro do carro, para quando eu ver alguma criança nessa situação, eu entregar a blusa para ele. Então, fica aí essa sugestão, né? Visitar os presos também não é tão fácil, né? Mas rezar por eles, quem sabe, né? A conversão. Bom, enfim. Além das virtudes corporais, que são essas 7 que eu citei agora, eu vou repetir rapidinho. Dar de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, pousar aos peregrinos, vestir os nus, visitar os enfermos. Isso também é uma prática muito legal, né? Visitar as pessoas que estão doentes, rezar bastante por elas, visitar os presos e enterrar os mortos, né? Enterrar os mortos seria
tratar com dignidade, né, os mortos, né? Porque o pessoal esquece dos mortos. Quantas vezes que eu já fui em velório e o pessoal fecha a porta do velório, vai dormir, depois volta só no outro dia, deixa o caixão lá sozinho. Não sei, isso pode ser até um costume. Para mim é meio... Me incomoda bastante, porque, né, deixar sozinho lá, acho que isso não faz parte da caridade, né? E tem as obras de misericórdia espirituais, tá? Com as quais eu vou terminar minha conversa aqui. Primeiro, ensinar os ignorantes. Dar bom conselho. Corrigir os que erram. Perdoar as injúrias. Consolar os tristes. Sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo e rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Então, são obras espirituais, né? Ensinar os ignorantes. Então, sempre a gente poder, junto com ensinar os ignorantes, né? Corrigir os que erram. Corrigir, a gente chama de uma atitude que a gente tem, que é a correção fraterna, né? Que São Paulo, inclusive, detalha bastante nas cartas dele. A correção fraterna é a gente cuidar do outro, né? Aconselhar o outro nos erros que o outro comete, mas com carinho, com respeito, né? Com dignidade. Não chegar aí, que você está errado, caramba, não. Você tem que escolher o momento certo, né? Escolher as palavras certas e poder, sem nunca lembrar que às vezes a gente é tão pior quanto o outro, né? E sem nunca poder, sem nunca tomar o cuidado de não humilhar o outro, né? Não sair humilhando as pessoas que erram, porque a gente erra também e a gente merece ser corrigido também. E o ato de correção, né, é um ato de caridade, é um ato de amor, né? Quando você fala, olha, pô, cara, você não está agindo certo nesse ponto aqui, né? Cara, tua mulher não merece isso que você está fazendo com ela, né? Olha, você está gritando muito com os teus filhos, não faz assim, né? Tenta conversar com mais amor, com mais tranquilidade, sei lá, né? Cada um, né, tem as suas limitações, né? Mas sempre com muito amor essa correção, né? Correção fraterna. Isso a gente está ensinando, né? Queira ou não. E também aceitar a correção é um ato de misericórdia. Aceitar a correção, sem ficar questionando, sem ficar com raiva, com mágoa do outro, muito pelo contrário, ficar grato, né? Pelo outro estar te chamando a atenção. Então, isso também é uma obra de misericórdia. Não só corrigir os que erram, mas também aceitar quando vem te corrigir, né? Alguém vem te corrigir. Consolar os tristes, né? Isso é importante. Sofrer com paciência a fraqueza do próximo, né? Ninguém é do jeito que a gente quer. E nem nós somos do jeito que o outro quer. Tá? A gente é do jeito que a gente quer. Mas ninguém, nem muito menos nossos filhos, nossa esposa, nossos amigos, né? Nunca vão tomar as atitudes toda vez, né? Nunca vão tomar as atitudes que a gente espera que eles tomem. Dificilmente isso acontece. Cada um é um. Cada um tem uma razão, cada um tem um modo de agir. Às vezes bate, né? Às vezes acontece. Eu espero que o sujeito chegue na hora, né? Que nem o Renato esperava que eu ia chegar na hora hoje, né? E nem tudo é como a gente quer, né, Renato? E aí acontece de a gente, né, saber sofrer com paciência as fraquezas do outro, né? No meu caso, eu estava trabalhando, mas eu podia ter perdido a hora mesmo, né? E outra coisa que eu acho, para finalizar, assim, muito importante, gente, rezar pelos vivos e pelos defuntos. Rezar pelo próximo. Colocar os nossos amigos, os nossos parentes nas nossas orações diárias. E mais, né? Ter o hábito da oração diária, né? É uma coisa que normalmente é perdida, né? A gente esquece um pouco de Deus. Então, ter o hábito da oração diária e colocar os nossos amigos, nossos parentes, nossa esposa, nossos filhos na oração diária. Os nossos inimigos, as pessoas que não gostam da gente,
que não vão com a nossa cara também, né? As pessoas que já se foram, né? As pessoas que a gente ama, que já se foram, as pessoas que a gente não amava tanto, né? Que também já se foram. Rezar pelas pessoas, rezar pelo próximo, né? Rezar pelo outro. É tão importante, é uma obra, é uma caridade imensa, né? A igreja, inclusive, coloca isso lá no credo, né? Eu creio na comunhão dos santos. Nós dizemos no nosso credo católico que nós cremos na comunhão dos santos. O que é a comunhão dos santos? É exatamente essa liga que nós temos um com os outros, né? Através da oração. Né? Através da oração, a gente se liga com a igreja que está aqui na Terra, né? Com a igreja militante e com a igreja triunfante que está no céu, né? E com a igreja padecente que está no purgatório. Né? Então, a gente se liga, a gente forma uma unidade com toda a igreja, né? Através da oração, então, da comunhão dos santos. Né? Nós somos um corpo. Todos nós somos células de um único corpo. Então, cada um está interligado ao outro de uma maneira íntima, né? Em Jesus Cristo. Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. Então, nós estamos todos interligados, como as células do nosso corpo estão interligadas entre si, né? E uma fornece energia para a outra, cada um tem a sua função. Então, isso é a comunhão dos santos. Então, rezar a Deus pelos vivos e pelos defuntos é uma obrigação nossa. Praticamente uma obrigação, além de ser um ato de extrema caridade. Nossa Senhora, eu gostaria de falar um pouquinho qual o efeito das obras de misericórdia, né, na nossa alma, né? O exercício das obras de misericórdia comunica graças a quem exerce. No Evangelho de São Lucas, né, Jesus disse: dai e ser-vos-á dado. Por isso, com as obras de misericórdia, fazemos a vontade de Deus. Damos algo que é nosso aos outros e o Senhor promete que nos dará algo também, né, naquilo que nós precisamos. Então, isso é um dos efeitos das obras de misericórdia. Por outro lado, um modo de ir apagando a pena que fica na alma, né, pelos nossos pecados já perdoados, é mediante as boas obras, né? Que a gente sabe que a gente pede perdão na confissão, Deus nos perdoa, mas as cicatrizes ficam. E uma maneira de apagar essas cicatrizes é praticando as obras de misericórdia, né? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, né? As obras de misericórdia também, elas vão nos tornando mais parecidos com Jesus, né? As nossas boas ações, elas vão nos tornando parecidos com Jesus e mostrando para os outros um pouquinho do que é Jesus, né? E basicamente isso. Então, Nossa Senhora é a mãe de misericórdia, né? Ela é sublime em generosidade, principalmente para com Deus, a quem se entregou como serva, sem condições, suportou a perda de seu filho único e, mesmo assim, ela amparou a igreja em seu início e até hoje ela nos ampara em nossas necessidades, né? A mãe generosa, né? Nossa mãe generosa. Ninguém melhor do que a nossa mãe querida para nos inspirar e nos ensinar a generosidade, a misericórdia e o perdão.